Eu reuni alguns diretores da MCM e depois consultamos alguns por fora da MCM. Hoje a MCM tem 24 diretores. E nós tomamos algumas decisões em relação ao Brasil. O Covid, os políticos de um modo geral, os juízes, muitos juízes, né, estão se corrompendo, né? E o que fazer em relação a isso? E nós decidimos, irmãos, duas coisas fundamentais. A igreja brasileira é que pode vencer essa situação. A igreja brasileira, ela pode vencer essa situação. Não sou eu, não é você sozinho, não é sua igreja sozinha, é a igreja. Então, nós estamos proclamando um jejum de 3 dias seco para cada crente no Brasil. Um jejum seco, 3 dias seco por mês. Todo mês. Nós vamos orar 24 horas. Se a sua igreja não ora 24 horas, entre em contato conosco. É muito simples isso. Orar 24 horas, né? Lá na MCM nós oramos 24 horas. Na nossa igreja aqui oramos 24 horas. Então, a igreja orando 24 horas e jejuando cada 3 dias seco, uma vez por mês. Você escolhe, né? Para você ficar completamente recolhido 3 dias, né? Com isso, irmãos, nós vamos cumprir um propósito, porque o que querem realmente, irmãos, sabe o que é? É acabar com o Brasil. E não é só os políticos em Brasília que são contra nós, contra a justiça, nem os juízes que são contra a justiça. Não é não. Não é não. É internacional. Há uma orquestra internacional. O Brasil hoje é o principal país no mundo que o diabo quer derrubar. Derrubar. Outro dia eu li com tristeza uma declaração do nosso ministro das Finanças, que é um homem muito sério. Ele disse que se algumas atitudes não fossem tomadas, não fossem permitidas, ele fala assim, que o governo tomasse, em 6 meses o Brasil seria uma Argentina. E em 1 ano e meio seria uma Venezuela. É isso que o mundo quer. Porque o Brasil hoje é uma pedra no caminho daqueles que querem governar o mundo, que querem estabelecer um governo mundial. E, entendeu? O anticristo. Então, eu posso falar do anticristo depois, mas o que eu quero colocar agora é isso, irmãos. Não é uma situação tão simples assim. São demônios muito experimentados. Então, só o jejum, muitos jejuns. Se você não pode fazer um jejum seco, sem água e sem comida por 3 dias, se você não pode fazer, você faz o seguinte, você faz o seguinte, você não pode fazer, você faz o seguinte, você você bebe água no período de 3 dias, né? Nós estamos agora com 4 discípulos nossos, com um jejum de 21 dias só com água. Só com água. Então, 3 dias só com água é bem mais simples de fazer
do que sem nada. Bem mais simples de fazer. Se você não consegue, mas vai treinando até você conseguir. Quando Esther, que no capítulo 4 do livro de Esther, ela ela proclama um jejum de 3 dias seco para toda a nação. É o que nós estamos fazendo agora, proclamando o jejum seco de 3 dias para toda a nossa nação cristã. Todos. Foi o que Esther fez. O que aconteceu? Amã, que planejou tudo, foi enforcado. Foi enforcado, né? Então, o tio de Esther, a forca era para ele, aquela forca foi enforcado Amã. E o povo escapou. O povo não foi sacrificado. Era para morrer todos. Então, esse propósito, irmãos, dos 3 dias, oração 24 horas, e 3 dias seco uma vez por mês. Ora, será possível que eu possa ficar uma vez por mês sem comer nem beber? Por causa do Senhor? Pela salvação do Brasil? Pela libertação do Brasil? Vamos tomar um pouco mais de cuidado, irmãos, com o tipo de vida cristã que geralmente estamos levando. Vamos tomar um pouco mais de cuidado, porque o juízo de Deus já chegou. O Covid é o juízo de Deus sobre nós. O Covid é o juízo de Deus sobre nós, sobre o mundo e também sobre o Brasil. Se não me engano, anteontem, no Brasil morreram 2.900 pessoas em um dia pelo Covid. O Senhor está pesando a mão fortemente sobre o Brasil, inclusive sobre a igreja, e muitos têm morrido. É o juízo de Deus que já chegou, irmãos. Toma cuidado, senão você não sobe no arrebatamento. Então nós proclamamos esse jejum. Você se lembra quando a Dilma caiu, foi derrubada do governo? Irmãos, nós proclamamos oração 24 horas por todo o Brasil. Não proclamamos propriamente um jejum, mas oração 24 horas. Eu viajava 2 vezes por semana, meado da semana, final de semana. Às vezes já ficava de uma igreja, eu ia para outra, ministrando para pastores. Eu ministrei principalmente para pastores durante todo o tempo naquela época, irmãos. 2014, nós ministramos quando ela foi reeleita. Quando ela foi reeleita em 2014, nós aumentamos a nossa intensidade de viagem, de oração e tudo. Nós gastamos muito dinheiro, jejuns, lágrimas. Quero dizer uma coisa para você, pastor. Toma cuidado, viu? Toma cuidado, porque o fim chegou. O fim de todas as coisas chegou. Arranja um folheto para mim daquele. O fim de todas as coisas chegou, viu? Todas. Então, vamos realmente tomar cuidado. Eu escrevi um folheto, estou pedindo para o pessoal que me assiste aqui. Eu escrevi esse folheto aqui, ó. O fim de todas as coisas chegou. Está aqui o folheto. Onde eu mostro na palavra de Deus que esse mundo acabou. A grande tribulação começa assim que for arrebatada a igreja. Então, esse folheto, você pode obter conosco esse folheto. A gente manda para você pelo correio e
É claro, não temos dinheiro para dar para todo mundo, mas se você quiser esse folheto de 4 páginas, mas ficou muito bom, é um folheto evangelístico e é um folheto que avisa os cristãos sobre o fim de todas as coisas. Se você quiser, entre em contato conosco. Nós pagamos lá um X, é o preço de custo, a gente coloca no correio, você paga o correio. Agora mesmo vou enviar para um pastor esses folhetos, né? Ele me pediu, vou enviar para ele o folheto, né? Então você paga só o custo, e é barato, é barato. E paga o frete, evidentemente eu não posso dar para todo mundo, nós não podemos, mas está aqui, ó. Se você tem interesse em ser arrebatado, se você tem temor de Deus realmente, temor de Deus, leia esse folheto, por favor, leia esse folheto, você vai entender. E acima de tudo também, leia minhas cartas, viu? As minhas cartas estão aí na mídia. Leia, está lá, deve estar no meu canal do YouTube, deve estar no canal do YouTube, leia minhas cartas que eu falo sobre isso. A primeira carta, nós estamos na 6ª carta, que a 6ª carta vamos lançar agora, somente sobre isso aqui, ó, o fim de todas as coisas, né? Então, quero deixar essa exortação com você, deixar esse conselho para você, deixar uma palavra sobre o juízo de Deus, né? Que chegou para todos nós, né? Aqui em Ezequiel, capítulo 34, deixa eu mostrar uma coisa aqui. Eu já falei, eu quero repetir uma coisa que está aqui em Ezequiel 34. Alguma coisa aqui para eu molhar o dedo? Vamos para Ezequiel 34. Olha que molhou demais. Vamos dar uma olhada aqui, pastores, em Ezequiel 34. Veio a minha palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, profetiza contra os pastores de Israel. Isso aqui profetiza contra os pastores de Israel. Vamos lá. O Brasil é Israel. Nós temos livros escritos, horas e horas de gravação escritas, mostrando que o Brasil é Israel, é uma extensão de Israel. 1000 anos antes de Cristo, os judeus já visitavam a Amazônia, no tempo de Salomão, já visitavam a Amazônia, né? Já conheciam tudo isso aqui. E o Brasil é Israel. Portanto, eu posso perfeitamente colocar aqui pastor do Brasil. Porque nós estamos, irmãos, já estamos debaixo de um cativeiro. Estamos debaixo de um cativeiro. E precisamos de ser libertos. E a profecia aqui é contra nós. Profetiza contra os pastores. Profetiza e diz-lhes: assim diz o Senhor Deus, ai dos pastores de Israel, que se apacentam a si mesmos. Cuida de si mesmo. Pastores que estão usando a ovelha para quê? Para muitos, para se enriquecer, para ter um salário cada vez maior, que geralmente esse salário é ele mesmo que determina, para ter um apartamento melhor, uma casa melhor. Bom, ter algo melhor não é pecado. O problema é quando eu uso a minha ovelha e limpo a minha ovelha para conseguir essas coisas. A reclamação do profeta é essa, por isso é contra os pastores. E hoje eu posso dizer, irmãos, como profeta, eu tenho temor de falar essa palavra, mas como enviado do Senhor para o Brasil, eu quero dizer para vocês uma coisa: o nosso Senhor lá em cima, Ele está contra nós.
Ele está contra nós. Há quantos anos, irmãos, nós estamos lutando pela justiça lá em Brasília? Especialmente entre os juízes das instâncias superiores. São várias instâncias superiores. Nós estamos lutando, e não acontece, parece que não acontece nada. Parece que o nosso Senhor foi embora, nos abandonou. E eu estou contente, porque minha igreja está crescendo. Mês passado eu batizei tantas pessoas. O caixa está bom, não é? O caixa está bom, eu estou feliz. Mas o nosso Senhor lá em cima está dizendo, eu sou contra vocês. Eu digo isso, irmãos, com muito temor no coração para vocês. E é por isso que o Brasil, Deus está cegando os pastores. Cegando os pastores. A coisa que o pastor precisa fazer, principal, é ir até os confins da terra. A igreja não está indo aos confins da terra. Não está. Eu tenho ido lá todo ano. Em alguns países, lá nos confins da terra. Todo ano Deus tem me dado o privilégio de ir lá. Ano passado eu fui em 8 países. Há um ano e pouco atrás. Mas lá não está a igreja brasileira. Ela não está lá. Especialmente nos países mais fechados. Ela não está lá, irmãos. Entram, segundo, irmãos, informações do governo, entra no caixa da igreja brasileira em torno de 66 milhões de reais por dia. Você acredita nisso? E lá, como fica? É por isso que o Senhor está irado conosco. Fica com Deus e que essa palavra possa entrar no seu coração.